Então, pessoal, nessa aula nós vamos tratar de um conceito bastante importante na construção de gráficos, que é denominado ponto crítico da função. Ponto crítico da função são os pontos pertencentes ao domínio da função, tal que a derivada se anula ou a derivada neste ponto não existe. Então, o primeiro passo para que nós possamos encontrar os pontos críticos da função é determinar o domínio da função, que é, por definição, o conjunto dos pontos tal que a função exista. Então, o primeiro passo vai ser determinar, dada a função, o domínio desta função, que foi assunto de 2 aulas anteriores. Então, aqui no exemplo 1, é pedido para determinar os pontos críticos das funções abaixo. Então, no item A, nós temos a função x² mais 4x². O domínio desta função, como é uma função sem restrição, uma função de grau 4, nós temos aqui um polinômio de grau 4, sem denominador, sem raiz quadrada, sem raiz enésima com n par. Então, nós sabemos que esta função ela existe para qualquer valor de x, seja positivo, negativo ou próprio zero. Então, o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais. Logo, para determinar ponto crítico, o próximo passo vai ser encontrar a derivada desta função. Então, aplicando as propriedades de derivada, nós obtemos que a derivada desta função será igual. Aqui, para derivar a função x², nós aplicamos a regra do tombo, nós temos que a derivada da função x elevado a n, então, se nós temos uma função do tipo x elevado a n, a derivada desta função será igual a nx elevado a n menos 1. Então, aqui nós temos que, aplicando esta propriedade, a derivada de x² será igual a 4x², mais a derivada da função 4x². Aqui nós temos um produto da função constante 4 pela função x². Nós podemos aplicar a regra do produto, que diz que a derivada de um produto, então, dada uma função dada pelo produto de 2 outras funções, vou chamar de função g e função h, a derivada desta função será igual à derivada da primeira função, então, g', vezes a segunda função, que é a função h, mais a primeira, que é a função g, vezes a derivada da segunda função, então, derivada da função h. Então, se nós aplicarmos essa propriedade nesta função 4x², nós teremos, então, que a derivada da função 4x² será a derivada da função 4, que é uma função constante, derivada de constante é igual a 0, então, derivada de 4 é 0, vezes a segunda função, que é x², mais a primeira função, que é o 4, vezes a derivada de x², que nós obtemos aplicando a regra do tombo, que é a regra aqui da função x elevado a n. Logo, a derivada da função x² será igual a 3x². De onde nós obtemos, então, que a derivada da função 4x² será igual a 12x². Se nós observarmos, então, quando nós tivermos uma função que é o produto de uma constante vezes outra função, basta nós conservarmos a constante e multiplicar pela derivada da outra função. Então, aqui nós temos que a derivada de 4x² será igual a 12x². Como ponto crítico são os pontos pertencentes ao domínio da função, tal que a derivada se anula ou a derivada não existe, então, indo aqui para a primeira condição, nós vamos pegar esta derivada e igualar a 0. Então, fazendo f' de x igual a 0, nós teremos, então, 4x²
mais 12x ao quadrado igual a zero. Observe que nós podemos colocar em evidência o termo 4x ao quadrado, de modo que nós teremos, então, 4x ao quadrado que multiplica x, porque 4x ao quadrado vezes x é justamente 4x ao cubo, mais, agora, o número que nós multiplicamos, ou seja, a função que nós multiplicamos por 4x ao quadrado para obter 12x ao quadrado, será igual a 3. Então, nós teremos a decomposição deste polinômio do terceiro grau como sendo o produto de 4x ao quadrado vezes x mais 3. Isso aqui nós igualamos à função nula, ou seja, ao zero. Quando nós temos um produto igual a zero, então, se nós tivermos lá a vezes b igual a zero, isso significa que a será igual a zero ou b será igual a zero. Então, para que um produto tenha como resultado o elemento nulo, isso significa que uma dessas duas parcelas precisa ser igual a zero. Então, aqui nós teremos que 4x ao quadrado será igual a zero, ou x mais 3 será igual a zero. Se 4x ao quadrado é igual a zero, é porque x é igual a zero. E se x mais 3 é igual a zero, isso significa que x será igual a menos 3. Logo, nós temos que, segundo a definição de ponto crítico, os dois pontos críticos desta função serão iguais a zero e igual a menos 3, que são os valores onde a derivada da função se anula. A outra condição para a existência de ponto crítico, nós vemos aqui que f' de C, onde C pertence ao domínio da função, C será um ponto crítico se f' de C não existe, mas no caso aqui a derivada desta função existe para qualquer valor de x. Né? Então aqui nós vamos verificar apenas a primeira condição. Concluindo então que x igual a zero e x igual a menos 3 são os dois pontos críticos desta função. No item B, novamente, nós vamos primeiramente definir o domínio desta função. No caso, o domínio desta função será também todo o conjunto dos números reais, porque esta função é definida para qualquer valor de x na reta, então é definida para valores de x positivos, negativos e o zero. Então, o próximo passo, nós vamos derivar essa função. Nós temos que a derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x, menos a derivada da função x é igual a 1. Fazendo f' de x igual a zero, nós vamos obter, então, que exponencial de x menos 1 será igual a zero, de onde exponencial de x será igual a 1. Para que a exponencial de x seja igual a 1, o expoente de e precisa ser igual a zero. Então, nós temos aqui que o valor de x que satisfaz essa equação será x igual a zero. Como a derivada da função, que é a própria exponencial de x menos a função constante 1, nós podemos verificar que a derivada da função ela existe para qualquer ponto pertencente ao domínio da função. Logo, o único ponto crítico desta função exponencial de x menos x será x igual a zero. No próximo exercício, aqui o item C, nós vamos também determinar o ponto crítico desta função. Essa função é uma função um pouco diferente das funções que aparecem no item A e no item B que nós acabamos de fazer. Aqui nós temos uma função quociente. Então, nós sabemos que esta função ela tem uma restrição no domínio. O domínio não será todo o conjunto dos números reais. Por quê? Porque nós sabemos que o denominador de uma função ele não pode ser igual a zero. Então, aqui nós, para que esta função exista, nós teremos que x ao quadrado menos 4 precisa ser diferente
de zero. Então, precisa ser diferente de zero. Então, quais são os valores de x que anulam esta equação, x² menos 4? Os valores de x que anulam este denominador serão justamente x igual a 2 e x igual a menos 2. Porque se nós substituirmos aqui, se nós calcularmos aqui os valores de x que satisfazem a equação x² menos 4, nós teremos então x² igual a 4, de onde x será igual a mais ou menos raiz de 4, que é igual a mais ou menos 2. Então, o domínio da função será todos os reais menos o ponto 2 e menos 2, que são os pontos que justamente zeram o denominador desta função. Então, o domínio dessa função, ou seja, os valores de x tais que esta função exista, são os reais menos o conjunto de dois pontos, que é o ponto menos 2 e 2. Determinado o domínio desta função, o próximo passo, então, será determinar a derivada desta função. Aqui nós temos uma função quociente. Então, nós temos uma regra para derivar uma função quociente. Vamos colocar aqui do lado. Dado uma função f, que nós vamos chamar de g sobre h, então, f igual a g sobre h, nós teremos que a derivada desta função será igual à derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Então, nós vamos aplicar esta propriedade para derivar esta função. Então, aqui nós teremos que f' de x, que é o próprio y, será igual. Então, nós temos que f de x, perdão, é o próprio y. Nós vamos calcular a derivada da função y, que é f' de x. Então, ficará a derivada da primeira, a derivada de x é igual a 1, vezes a segunda função, x² menos 4, menos a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. Derivada de x² é 2x, derivada de menos 4 é zero, porque a derivada de qualquer constante é zero. Então, ficará derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda função ao quadrado. Segunda função é a função do denominador. Então, sobre x² menos 4 ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar, nós vamos obter a seguinte função. 1 vezes x² menos 4 é o próprio x² menos 4, menos, que multiplica x vezes 2x, que é 2x², sobre x² menos 4, tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui nós podemos reescrever da seguinte forma: x² menos 2x² é igual a menos x² menos 4 sobre x² menos 4, tudo isso elevado ao quadrado. Então, o próximo passo seria pegar esta função igual a zero. Então, nós vamos pegar esta função, que é a derivada da função f, então, f' de x, e igualar a zero. De onde nós teremos, então, menos x² menos 4 sobre o quadrado da função x² menos 4. Se nós igualarmos isso aqui a zero, então, quando nós temos a sobre b igual a zero, isto implica que o numerador desta função é igual a zero. Então, isto implica que a é igual a zero. Então, aplicando esta propriedade, nós teremos, então, que se esse quociente é igual a zero, é porque o numerador é igual a zero. Então, menos x² menos 4 será igual a zero. De onde nós teremos que,
x ao quadrado será igual, então vou pegar o menos x ao quadrado, passo para o outro lado, ele vem com um sinal positivo. Então fica x ao quadrado igual a menos 4. Então, quais são os valores de x, tais que quando você os eleva ao quadrado, você obtém um valor negativo? Nenhum valor de x. Nós sabemos que qualquer valor de x elevado a uma potência par será sempre um número positivo. Então, nós não temos nenhum valor de x que satisfaça essa igualdade. Então, isso implica que f' de x nunca será igual a zero, né, para x pertencente ao domínio da função. Então, aqui nós não temos ponto crítico. Os outros candidatos a ponto crítico seriam os pontos pertencentes ao domínio da função, tal que a derivada não exista. Então, a derivada é esta função, menos x ao quadrado menos 4 sobre o quadrado desta função quadrática. Para esta função não existir, é quando o denominador desta função é igual a zero. Nós sabemos que o denominador desta função é igual a zero para os valores de x igual a 2 igual a menos 2. Só que esses valores, eles precisam estar no domínio da função, né? Então, f' de c não existe. Quando esta situação ocorre, c é um ponto crítico desde que c pertença ao domínio da função. Nós temos que no ponto x igual a 2 e no ponto x igual a menos 2, essa função não existe. Só que, em contrapartida, x igual a 2 e x igual a menos 2 não pertencem ao domínio da função. Logo, x igual a 2 e x igual a menos 2, apesar da derivada da função não existir nestes pontos, eles não serão pontos críticos porque eles não estão no domínio da função. Logo, esta função não tem nenhum ponto crítico. E por último, nós temos aqui esta função, né? Então, a função y ou função f de x igual a módulo de 2x menos 3. Esta função nós podemos reescrever usando a definição de função modular da seguinte forma. Nós temos que a função módulo de 2x menos 3, ela será igual a 2x menos 3 se 2x menos 3 for maior ou igual a zero, então aqui por definição de função modular, e ela será igual a 2x menos 3 multiplicada por menos 1, se 2x menos 3 for menor do que zero. É só relembrar lá a definição de função modular, onde nós temos que a função modular x, então nós temos que módulo de x, por definição, é igual a x, se x for maior ou igual a zero, e se x for menor do que zero, como a função modular é sempre uma função positiva, então no caso em que o valor de x for negativo, nós pegaremos esse x e vamos multiplicar por menos 1, de tal modo que isso se torne um número positivo. Então aqui nós aplicamos apenas essa definição de função modular. Aqui nós podemos ainda reescrever, colocando então 2x menos 3, 2x menos 3, se, isolando o x aqui, nós temos então, se x for maior ou igual a 3 meios, e será igual a menos 2x, aqui nós vamos multiplicar esse sinal de menos pela função que está dentro do parênteses, vai ficar menos 2x mais 3, se o x for menor que 3 meios. Então, aqui nós podemos verificar que para determinarmos a derivada desta função, nós teremos que calcular as derivadas laterais. Então, calculando as derivadas laterais, nós teremos que a derivada à direita do ponto 3 meios será igual a 2. E a derivada à esquerda de 3 meios será igual a menos 2. Né? Então, a derivada à direita de 3 meios, ou seja, para valores próximos do 3, só que à direita do 3, ou seja, para valores de x maiores que 3 meios,
esta derivada será igual à derivada da função 2x menos 3, que é 2. E a derivada à esquerda de 3 meios será igual à derivada da função menos 2x mais 3, que é menos 2. Uma vez calculadas as derivadas laterais e os valores sendo diferentes, né? Nós temos aqui que pela direita de 3 meios é 2 e pela esquerda de 3 meios é menos 2, então isso significa que a derivada da função, então isso implica que a derivada da função no ponto 3 meios não existe. Como 3 meios está no domínio da função, que nós temos que o domínio desta função é todo o conjunto dos números reais, ou seja, é toda a reta real, então nós teremos que, por definição de ponto crítico, como a derivada da função não existe no ponto 3 meios que pertence ao domínio da função, logo 3 meios será um ponto crítico da função. Então, daqui nós teremos que 3 meios é ponto crítico de f. Espero que tenha ficado bem entendida esta aula e qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários abaixo. Até a próxima!